Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Londres, São Paulo, Salvador, São Gonçalo, Uberlândia, Chicago, Califórnia, Santa Luzia, Lavras, pela primeira vez no nosso programa, BH, Campinas, Toronto, Canadá, Cuiabá. E eu quero dizer que esse programa é feito para você e por você. Então, tem dúvidas? Vamos aproveitar o nosso entrevistado de hoje, que vai esclarecer tudo sobre crédito. Envie um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. E antes de apresentar o meu entrevistado de hoje, eu não posso deixar de falar que este mês é o mês de prevenção de câncer de próstata. Tá baixinha a minha voz? Vamos ver se melhora agora. E eu quero dizer que o câncer de próstata, ele normalmente, ele não apresenta sintomas. Ele só apresenta quando o estágio já está avançado. Incontinência urinária é um dos sintomas, dores e dificuldade para urinar, dor óssea, principalmente nas costas, e sangue na urina ou no sêmen. Não deixem de fazer a prevenção do câncer de próstata. Você que é mulher, tem um homem na sua vida, seja marido, filho, pai, irmão, incentive ele a fazer a prevenção. E hoje, o nosso convidado é o Gabriel, ele vai falar tudo sobre crédito, e não fica com dúvida, tá? Manda bala e manda pergunta. Gabriel, obrigada por estar conosco. Se apresente e se sinta em casa. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer falar um pouquinho de crédito, tentar esclarecer a dúvida. Eu acho que muito se fala sobre investimento e pouco fala-se sobre crédito. Então, dado o momento aí, pós-pandemia, ainda a gente vive um pouquinho ainda de pandemia, infelizmente, mas diversos empresários, empresárias passaram dificuldade e eu estou aqui para ajudar, tá bom? Obrigada. Vou começar com a primeira pergunta. Como uma empresa, ou mesmo um autônomo, um assalariado, uma pessoa física, consegue limite de crédito? O processo ele é mais simples do que parece, mas como qualquer análise no mercado financeiro, é feita, a gente coleta a documentação básica, tá? E aí aufere a renda. Se for uma pessoa autônoma, ou seja, mais informal, aí considera-se como renda o extrato, às vezes algum tipo de recebimento de pagamento por serviços prestados, tá? E dependendo das linhas de receita que essa pessoa aufere, ela pode se encaixar em algumas linhas subsidiadas do governo. Por exemplo, se essa pessoa ela é formalizada como uma MEI e ela tem uma receita bruta inferior a 81 mil, existem algumas linhas, por exemplo, Pronamp, onde tem carência, é possível que a pessoa pague a partir de um ano quase a primeira prestação, então isso ajuda. Se ela já tem uma empresa, é feita análise de risco dessa empresa, então são necessários os balanços financeiros, entender um pouco, ter uma entrevista com o cliente, saber quem é o cliente, quem é a empresa, qual é o setor, e aí esse processo, após a definição da análise de risco, é determinada uma nota para essa empresa ou para essa pessoa, que aqui é chamado de rating, né? Então ela hoje é uma letra, e aí caracteriza se ela tem um risco baixo ou alto de inadimplência para o mercado. E aí os juros é baseado nesse rating. É no comportamento de pagamento dele, né? Exato, porque o banco ganha dinheiro, ele emite dívida e ganha dinheiro quando você paga. Claro que existe também a modalidade do cheque especial, que para o banco, às Deus vezes, me livre. ninguém quer isso, né? Então, por isso que é necessário um planejamento financeiro, né? Como você bem ensina isso. Então, o ideal é que você tome uma dívida na verdade, limitado ao que você consegue pagar, dado o seu cenário, né? E hoje é limitado a 30% da tua renda bruta mensal, a parcela.
Você aproveitou, já vou até comentar. Muita gente fala assim, Mara, mas não é legal pegar crédito. Depende. Se esse crédito for te alavancar, for te aumentar o seu faturamento, ou se estiver planejado para uma viagem, não é o problema. O problema é usar o cheque especial, o cartão de crédito e não pagar, né, Gabriel? Exatamente. E eu reitero também que é importante, as pessoas às vezes têm medo de se formalizarem perante a Receita, né? Ah, não, eu não, se eu fizer isso, eu vou pagar muito imposto, eu vou deixar de ganhar dinheiro, coisa do gênero. Só que para o banco, se você não é formal, ou seja, você não declara imposto de renda, você não tem um controle financeiro mínimo que dá para o banco entender de onde você vem, o que você faz e a sua vida financeira existe, né? Você consegue um rating péssimo se você tiver rating. Aí existem algumas fintechs que até atendem esse cliente, mas é sempre muito caro, né? Eu prefiro, quando tem alguma pessoa numa situação dessa, passar um período para regularizar a situação e aí voltar e acompanhar passo a passo para que essa pessoa tenha um rating melhor e consiga um crédito que ela possa pagar sem prejudicar a vida financeira. Pessoal, a gente vai explicar no próximo bloco o que é fintech, tá? Para você que não sabe. O que eu quero dizer sobre o que o Gabriel estava dizendo é, primeiro, eu quero pagar muito imposto. Ou seja, vou estar faturando muito. E Exatamente. assim, se você não quer pagar imposto, então também não dá para ficar reclamando que o banco não aprova o seu crédito. Eu sei porque eu Exato. trabalhei em banco 28 anos, né? Então é isso que o Gabriel falou. Se você não está com tudo certinho, o banco não vai querer te emprestar recursos. E aí, quem vai querer? Pessoas que colocam no preço a possibilidade de não receber aquele dinheiro de volta, né, Gabriel? E aí fica Exatamente. caro. E essa parte de pagar muito imposto ou pagar pouco também é relativo assim. Claro, quanto mais você fizer de receita, mais imposto você vai pagar e todo mundo quer isso. É, Mas gradativamente, para você que não declara ou não sabe direito como isso funciona e tal, é sempre bom dar uma olhada em linhas básicas, né, para ver as taxas de juro, de tributos que você vai pagar, na verdade, pelo seu imposto, se você precisa pagar imposto ou não. Então, até recentemente, se você faturasse até 23 mil, você não precisava declarar nada de imposto. E aí, para o banco, você está redondo, entendeu? sim, Então, sim, daí para frente, né? É uma certo. evolução, né, É, Mara? isso. Pessoal, agora 12 horas e 12 minutos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos agora em São Paulo, pelo menos aqui no meu telefone está dizendo que está 28 graus, mas está calor, viu? Obrigada a você de Amargosa, Bahia, Porto Alegre, Portugal, Açores, Guarulhos, Oregon, nos Estados Unidos, deputado Irapuã Pinheiro, no Ceará. Muito obrigada. Mandem perguntas para a gente, tá? E eu quero começar agora. Antes de perguntar para o Gabriel, eu quero parabenizar o microempreendedorismo feminino, que no dia 19 de novembro foi o nosso dia. Parabéns a todas nós. E eu quero perguntar para o Gabriel: quais os tipos de crédito para uma pessoa física, uma pessoa que só tem o CPF e não tem uma empresa? Vamos lá, tem o famoso CDC, né? Enfim, tem o crédito consignado, você tem linhas de crédito sem garantias, que são mais caras, né? Mas você também tem outras linhas, e aí no crédito você pode considerar também, né, um financiamento. Vai comprar um imóvel, você consegue tirar um crédito, né, apenas com o CPF pela sua renda, quanto você ganha e tudo mais. Você pode fazer também, por exemplo, utilizar o seu imóvel para levantar um crédito em até 50% do valor, se for um imóvel comercial, 60% num imóvel que você, uma residência, né? Que é o chamado home equity ou crédito real fácil, né? E assim, tem diversas modalidades. Aí você tem as modalidades que eu tenho pavor, que é essa daí do cheque especial. Quando Deus você me livre. quando você passa o limite do cartão e aí começa o pesadelo. Mas você fala, mas está no crédito, vou parcelar 20 vezes, só que essa parcela vira uma bola de neve, né? Esses juros que você vai pagando,
E se você olhar ali nas entrelinhas do seu cartão, da sua fatura, que tem ali juros e mora, atraso, tal, sempre foge disso. Paga o máximo que você conseguir, nunca deixa para depois, porque depois isso daí vira um pesadelo, né, mano? Crédito precisa ter planejamento. Exatamente, a mesma coisa, é muito semelhante ao investimento. Inclusive, o investimento pode ser usado como garantia também, pouca gente sabe, tá? É. Então, às vezes você tem ali um investimento em ações ou investimento em algum fundo, isso daí pode ser considerado em algum percentual sem você precisar resgatar, tá? E você levanta colocando como garantia, que é o chamado colateral, né? E eu já vou incrementar dizendo assim, que pode ser que alguém esteja ouvindo e fale assim, ah, mas se eu tenho um investimento, por que eu vou pegar um empréstimo? Tem uma série de fatores e uma delas é, às vezes você não tem o crédito, mas o seu pai, a sua mãe, seu irmão tem, e se ele resgatar, ele vai perder, porque vai pagar alguns impostos com uma alíquota que poderia ser menor, ele dá como garantia e tudo bem, não é isso, Gabriel? É isso, é uma boa razão. Outra razão que eu acho que é importantíssima de salientar são os juros que você toma com essa finalidade. Vamos supor, no caso, que você queira comprar um imóvel para você morar, né? Seu primeiro imóvel, né? Você vai fazer um financiamento e existem algumas linhas em torno de 8,5% até 10%, né, de juros ao ano, tá? Pré-fixado. Se você considerar a Selic, como ela está hoje, né, em 13,75%, o que você vai fazer? Você deixa o seu dinheiro investindo, rendendo 13,75% e você pega um crédito rendendo 8,5%. Então você está ganhando essa diferença, né? Então você faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Isso é um É caso um outro clássico, né? motivo. É, e essa rentabilidade ajuda você até a pagar parcela, se for o caso, né? Exatamente. Aí também tem modalidades que não tem juros. Você fala, é mágica isso? Não. Existe o consórcio que você, tendo um planejamento, não tendo pressa, você entra em grupos de consórcio que você paga uma parcela menor, porque apenas cobra-se uma taxa administrativa, e aí você é contemplado para quando receber esse valor, você utiliza com a tua finalidade. Aí pode ser imóvel, carro, procedimentos estéticos, né? Falando com a mulherada que hoje em dia tem de tudo, né? Assim, eu nem entendo direito, mas eu sei que os procedimentos são caríssimos, né? Dependendo. Isso, Então você pode se planejar para fazer um procedimento estético sem pagar juros, né? Essa é uma outra modalidade, que é o consórcio. exato. E agora eu vou te perguntar, normalmente o microempreendedor, ele pensa assim, e às vezes ele passa por isso mesmo. Ah, eu sou pequeno, eu não consigo crédito. O que a gente pode dar de dica para aquele microempreendedor, para o MEI, para o ME, que possuem faturamentos menores, né? Para o MEI, assim, tudo depende do projeto, tá? Existem linhas de crédito que são subsidiadas justamente para fomentar esse pequeno empresário a crescer e virar um microempresário, depois um médio empresário e assim por diante, né? Então, eu acho que é sempre bom pesquisar, tá? Você pode ir lá no seu navegador e colocar ali linhas de crédito fomentadas, né? Linhas de crédito para o pequeno empresário ou para o microempreendedor. Eu falei do Pronamp porque eu acho que é uma linha interessante. Se você já tem a tese, né, de que o seu negócio está indo bem, você sabe que a receita do bolo está mais ou menos definida, que a vida de empreendedor não é fácil, né? Então você tem que ter um fôlego para começar a pagar. Eu recomendo o Pronamp, ou linhas semelhantes ao Pronamp, que ele te dá de 30 a 150 mil reais de crédito, tá? E você começa a pagar depois de 11 meses. Há uma taxa hoje que é de Selic mais 6. Aí você fala, mas a Selic está muito alta, eu vou pagar 19%. A tendência até daqui a um ano é que essa Selic abaixe, pelo menos as expectativas, né, Se globais. tudo continuar igual, né? Se não tiver nenhum. A Exatamente. taxa deve começar a cair, né? Exato. Nós tivemos muitas surpresas, né, nos últimos 3 anos, principalmente, né? Guerra, pandemia, situação política, nunca se sabe, mas por isso que tem que se planejar e sempre manter uma reservinha, né? Porque você nunca sabe
a situação de emergência, né? E sempre, quando for pegar um crédito, saber para o que é, saber se você pode pagar. Por exemplo, o Gabriel deu o exemplo de o imóvel alongar uma dívida, ou mesmo Pronamp. Mas, antes de tomar o crédito, você precisa saber, está sobrando algum dinheiro? Isso está dentro do meu orçamento? Não é chegar lá, assina o contrato e depois ver o que vai dar. É assim, é muito bom ter dinheiro na conta, mas ter dinheiro, recursos a mais desnecessariamente tem um custo. Esses daí de linha de crédito. Então, o que nós costumamos fazer no escritório é entender o cliente, o momento de vida, olhar o projeto, até se envolver um pouco mais no projeto para que ele faça um caminho bem planejado, né? Com Não dá um passo maior que a perna. responsabilidade. Exato. Exato, exato. E, bom, a próxima pergunta eu vou fazer no próximo bloco, senão vai ficar muito longo. Pessoal, fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero agradecer você da Irlanda, Iowa, não sei se eu vou falar certo agora, Cheyenne, Washington, o pessoal dos Estados Unidos está curtindo o nosso programa, hein? Itaparica, Valença, Birigui, Alemanha, não vou nem me arriscar a falar o nome da cidade, desculpa, hein? Essa eu Muito obrigada. falo, Lemberg. Ah, é? Você conhece? Eu falo alemão. Ah, então, oxe, que é muito difícil. E eu fiquei devendo para vocês o que é fintech. Esqueci de falar. Gabriel, conta para a gente rapidamente o que é. Vamos lá, fintech, como o nome, né, separado ali, finanças e tecnologia, né? Na verdade, é uma espécie de, você pode fazer uma analogia com um banco, que ele tem a parte do banco de recursos e sem tanta burocracia apapelada que os bancos têm. Então, eles têm uma estrutura mais enxuta, menos pessoas, não tem tantas agências, né? Assim, se você olhar um banco tradicional, vai falar um Itaú, você vê agência em tudo que é canto. Aí você olha, por exemplo, um BTG, que ele é um banco que surgiu de investimento e tal, ele não tem agências. Ele tem ali o escritório principal e um outro escritório que é do advisor. Então, tem a plataforma digital, você faz tudo basicamente pelo celular, então é menos burocracia. E aí tem outras N fintechs que surgem todos os dias para soluções das mais distintas, né? Okay. Inclusive crédito, como a gente está conversando sobre aqui. Hoje. Pessoal, se você quiser rever, assistir, ouvir esse programa, vai no YouTube da rádio. A gente tem muita coisa legal, não só do Mara Descomplica, mas das minhas colegas que têm programas todos os dias. E aproveita e se inscreve lá no YouTube da rádio, na voz delas, tá? Outra pergunta. O que é capital de giro e antecipação de recebíveis? Vamos lá. Capital de giro basicamente, de uma forma mais simples, né? É o quanto você precisa para conseguir operar, ou seja, dar um giro, né? Então, vamos falar de um supermercado, mais ou menos. Vamos fazer uma analogia. Então, o dono do supermercado, ele compra os itens que ele coloca em estoque, ele paga esses itens ali adiantado, preenche o estoque, vão os clientes, compram esse produto e ele tem o recebimento. Então, essa janela aí pode variar de 30, 60, 90, 120 dias, em alguns mercados bem mais, quando você compra um maquinário pesado. Então, você precisa ter um recurso para suprir esse gap entre a saída e a entrada do recurso, tá? Uma forma bem rápida é o capital de giro, tá? A antecipação de recebíveis é quando você efetuou uma venda, mas justamente nessa mesma linha de raciocínio, esse teu cliente vai pagar daqui 30 dias. Só que você tem que pagar outros fornecedores em 15 dias, por exemplo, e você não tem esse recurso. Você já tem uma venda feita, que vai receber o caixa aqui, você antecipa esse valor, e aí existe um desconto, porque você receberia, por exemplo, 100, você antecipa um pouquinho, às vezes tem um descontinho, você vai receber, por exemplo, 90 em 15 dias, mas você já tem na conta, né? Então você antecipa o que você tem previsão de receber. E o capital de giro, né, Gabriel? Vou incrementar.
muitas pessoas abrem o seu negócio e esquecem de colocar na conta o capital de giro. E aí começa o seu negócio já entrando no banco. Um grande erro que as pessoas cometem é olhar negócio em fluxo de caixa, né? Então é assim, olha, eu tenho dinheiro vivo, vendi, vendi, já vou receber. Não é assim, você tem que olhar a competência, que é justamente, você fez uma venda, quando que essa pessoa vai pagar? Ah, não, mas eu recebo no cartão de crédito. Perfeito, a sua maquininha tem um percentual quando a pessoa passa, e essa maquininha, ou né, o adquirente, vai te pagar em um prazo. Se você quer antecipar esse recebível, você tem uma taxa. E aí o que acontece comumente é antecipar tudo sem necessidade, e aí você você vai comendo a sua margem, né, no negócio, e às vezes você não consegue honrar suas próprias contas, né? E aí você vai direto para o banco ou incorre em cheque especial e tudo isso, você vira refém do banco, né? Essa questão da antecipação dos recebíveis, muitos empresários já deixam automaticamente lá. Não, tudo que entrar antecipa. Quer dizer, muitas vezes você não precisa, você vai ficar com o dinheiro lá na conta pagando juros, não tem sentido, né? Exatamente. E também tem outra, quando você tem um recurso desnecessariamente, você acaba gastando, né? Não necessariamente investindo. Você olha, você tem uma ilusão de que você tem um valor e que você vai continuar tendo esse valor ali na frente, mas não, você está antecipando esse valor. E aí lá na frente você não recebe mais, né? Então, é aquela coisa do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tá com o dinheiro na conta, acha que tá rico. Exatamente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Quando você é aprovado em algum tipo de crédito, tem que ter muita consciência financeira, né? Exato, então, tudo na isso aqui. ponta do lápis. Santo André, São Paulo, chegou aqui, em Indaiatuba, obrigada por estarem conosco. Próxima pergunta. O que os bancos, ou mesmo você, leva em consideração para conceder um crédito para uma pessoa ou para uma empresa? Primeiro, acho que a regra número 1 é saber com quem você está lidando, né? No jargão do banco é o KYC, né? Que é o Know Your Customer, né? Então você tem que saber quem é o seu cliente. Dado que você sabe com quem você está lidando, e aí não estamos falando de índole e tudo mais, é que essa pessoa existe, ela é real, ela gera renda, e você ofere a capacidade de pagamento. Então, levando em consideração esses pontos, que você vê que essa pessoa não está pegando crédito para realizar qualquer atividade ilícita, qualquer tipo de atividade suspeita, aí você considera que esse vai ser um bom pagador, né? Então, resume-se muito a essa pessoa ser um bom pagador ou um mau pagador. E aí, voltando ao que a gente conversou no primeiro bloco, se essa pessoa não tem nada formal, ela chega e te apresenta com um pedaço de papel, imprime a conta e fala, ó, eu tenho isso aqui que eu recebo esse mês. Isso daí não significa nada para o banco. A gente tem que ter credibilidade. Afinal, nossa reputação é o que vale no final das contas, né? Acho que se você trouxer um cliente inadimplente, o banco não quer fazer parceria com você, certo? E nós temos esse crivo inicial. Então, é muito importante, quando nós atendemos alguém, nós recebemos diversas indicações. Então, geralmente, a gente costuma lidar com o que a gente conhece, né? E, quando não conhece, tem uma entrevistinha rápida que a gente faz para conhecer o cliente. Para conhecer. Pessoal, fica com a gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Olá, agora 12 horas e 48 minutos e eu quero começar o bloco perguntando para o Gabriel. Quem tem nome sujo, restrição, consegue crédito? Consegue. Aí vamos lá. É mais difícil, tá? Mas consegue sim. E aí, principalmente, as fintechs, elas acabam absorvendo essa demanda, tá? Então, você vai pegar um crédito num banco tradicional, isso daí é mais difícil. Com o nome negativado, é melhor você parcelar. Tem forma de conseguir no banco tradicional. Vamos lá. No banco tradicional, você renegocia a dívida, se for de cartão de crédito, você renegocia, alonga essas parcelas, paga a primeira parcela, e aí o nome, em alguns dias, sai do Serasa, do SPC e tal.
Agora, se você quiser ter mais pressa, né, você pega com uma fintech, algumas fintechs aceitam pessoas com crédito negativado, aí do valor que você tomar de crédito, ela já desconta e paga a sua dívida. É um pouco mais caro, né? É bem mais carinho, né? É mais carinho. Mas, enfim, não tem outra alternativa, né? Para quem tem Mas restrição. acaba sendo mais em conta do que o cheque especial, com certeza. Sim, e o rotativo do cartão, né? Exato, Que vai virando um exatamente. absurdo, né? Então, Curitiba e Florianópolis se juntando a nós. Obrigada pela audiência. E eu quero, antes de tudo, já agradecer o Gabriel pela generosidade de estar aqui, ocupando um pouco do tempo dele, explicando para a gente tudo isso. E eu queria aproveitar e perguntar, como você chegou no mercado financeiro? Conta um pouco para a gente a sua história. é um Além de prazer. falar alemão, né? Sim, né? Isso aí eu não escolhi muito, era muito novo, eu acabei entrando, mas hoje eu agradeço que meus pais me colocaram numa escola com algumas línguas, né? É. Mas eu migrei para o mercado financeiro há aproximadamente 5 anos. Eu sempre acabei indo para um caminho do empreendedorismo, né? Eu trabalhei em empresas de tecnologia, depois eu trabalhei até numa pequena mineradora, até que eu recebi um convite de morar no exterior, né, no caso, dos Estados Unidos, para tocar um negócio de varejo, na verdade, de bebidas saudáveis. Fiquei 8 anos lá, e aí eu retornei, e aí eu comecei a olhar para esse mercado, sempre tive um pouco de facilidade na parte de exatas, mas eu nunca me envolvia muito no mercado financeiro, porque eu gostava muito de projetos, eu não queria fazer algo dinheiro por dinheiro. E hoje em dia, eu faço exatamente isso, eu me envolvo em projetos, mas fazendo a ponte com o mercado financeiro, então eu acabo ajudando outros e outras empreendedoras, né, a conseguirem esses objetivos, principalmente para caminhar autônomo, né? Então hoje eu tenho muita liberdade no que eu faço, né? Nós intermediamos o mercado financeiro com as pessoas e empresas aí de vários portos, na parte de investimento, na parte de crédito, na parte de estruturação, inclusive diversificação de investimento dentro e fora do país, né? Nós temos aí uma linha de investimentos offshore, de estruturação, né, de holding patrimonial, sucessão, enfim, é muito amplo o mercado financeiro, o crédito é uma parte significante, né? Mas quem quiser saber mais, produtos. nossa, tem infinitos produtos, né? Que nem sempre o cliente conhece e, na verdade, nós estamos aqui para ajudar do lado do cliente, tá? Sempre. Certo. Então, além de crédito, você faz investimentos e tal, e faz assim para gente que é pobre mortal, que fatura pouquinho. E hoje em dia, você, a partir de R$ 1, você já investe, tá? Assim, Tá. tem espaço para todo mundo. Hoje, na parte de investimentos, eu atendo na plataforma do BTG Pactual, né? Eu atendo principalmente clientes por indicação, mas vocês são bem-vindas aí a procurar mais informações. Como a gente te acha? Tem o meu perfil, que é gabriel.filassi, Filassi. Tem também o escritório de estruturação e crédito, que é a Finc Capital, FINC Capital, e o escritório de investimentos é a Perspective Investimentos, tá bom? Mas acho que através do Mara Descomplica fica mais fácil, e aí qualquer dúvida é só você me passar e a gente vai atender com o maior prazer, tá bom? Quem não conseguiu aí anotar, manda um direct para mim que eu passo os contatos do Gabriel, do pessoal lá. Combinado, muito obrigado. Eu que agradeço. Gabriel, fazer mais uma pergunta, que a gente está com um tempinho aqui. Vamos. Você consegue me dar um exemplo, se eu pegar um empréstimo de R$10 mil e para pagar em 24 meses, quanto eu vou pagar por mês? Ixi, vamos lá, de cabeça assim, ó, vai ser... Eu posso falar besteira aqui, né? Não estava preparado para desculpa! essa última aqui, mas olha, em média, você está falando para 24 meses, o empréstimo aí em torno de 1% ao mês, né? Tem que fazer mas a conta reversa. Dá para fazer? Eu vou fazer. Dá? Vou fazer aqui, peraí. Faz o inverso aí, mas eu acredito que você vai pagar uma parcela em torno de R$200, alguma coisa assim.
Em 200, 24 300. meses? Não sei, é que eu tenho que fazer com a Não, calculadora peraí, aqui. não, acho que vai dar R$ 470. Pode ser, mas É, assim, você tendo 10 mil, o principal, na verdade, é a parte do pagamento, né? A renda que você tem, a sua parcela não pode ser mais do que 30% do valor que você toma. Então, se você fizer essa conta aí de padeiro, aí, se tiver com a calculadora, melhor. Você já pega assim, 10 mil, faz a valor futuro, né, para 24, coloca uma taxa de 1% ao mês, em tá. média, tá? Que a gente consegue, porque tem, nessa faixa aí você consegue linhas subsidiadas também, por isso que eu estou considerando 1% e não mais, tá? Tá, Então, você vai 1% é uma pagando, excelente taxa. é muito boa, não, é assim, claro que uma pessoa que está negativada não vai conseguir essa taxa, tá? Aí vai Ou ser, muito endividada, né? Aí aí vai. você pode ir de 2, 3% ao mês até 10% ao mês, dependendo, tá? E aí eu não costumo trabalhar com um valor muito acima assim, do que a pessoa consiga pagar, porque aí eu não vou ter esse cliente no longo prazo, né? Então, vamos Acaba dizer que perdendo o cliente. nessa conta que você falou, se ele pegar uma parcela de R$ 500 e antecipar 10 mil, ele pode, inclusive, amortizar assim que ele tiver um recebimento maior, ele amortiza a hora que for. A gente tem essa concepção que, não, vou tomar um crédito para 30 anos, eu nem sei se eu vou estar viva, né, daqui 30 anos, mas não é bem assim. Você tem flexibilidade para ir amortizando ao longo do tempo. Um mês que, né, você se deu bem, assim, recebeu um valor acima do que você esperava, pode Já vai lá amortizar, quitando. e vai abaixando, né? Então tem Exato, essa flexibilidade. Acho que é caso a caso, né? Então a gente está à exato. disposição para analisar caso a caso. Pessoal, quem precisar de crédito ou investimentos aqui no Brasil ou fora, vamos falar com o Gabriel. Quem não anotou o perfil dele, manda para mim que eu passo a indicação. Gabriel, muito obrigada por estar Eu conosco. Vamos agradeço. marcar outros. Obrigada pela generosidade, por poder passar um pouco aqui do seu conhecimento. É um prazer ajudar todo mundo e eu espero que cada vez mais as pessoas tenham consciência desse mundo que é o mercado financeiro, né? Que é uma delícia. Descomplicando, né, Mara? É isso aí. Descomplicando. É isso. Muito Pessoal, muito obrigado. obrigada Boa pela tarde. audiência de hoje. Boa tarde a todo mundo. Espero vocês na próxima semana. @Mara Descomplica.